Olá, povo católico. Vamos falar aqui mais uma vez uma sequência aí com o título Matrimônio e Divorcismo. Alguns exemplos que a Igreja Católica combateu, onde ela não abriu mão do casamento indissolúvel, ainda que ela tivesse que enfrentar autoridades de países. Não existe nenhuma história verdadeira, um único caso em que a Igreja tenha anulado um casamento legitimamente contratado e consumado. Qualquer história que venha a ser contada que a Igreja cedeu à pressão das pessoas que quiseram se separarem desde que se casassem, tivessem se casado de forma válida, é falsa, é calúnia, é invenção e não tem fundamento nenhum. Não devemos, entretanto, confundir anulação de um casamento com declaração de nulidade. Um médico, quando vê um doente e diagnostica a doença, ele não está anulando a saúde do doente, ele apenas está declarando a existência de uma doença, de uma moléstia. Assim faz a Igreja, examina o fato do casamento e como pode haver casamentos nulos por falta de consentimento. Observe, o casamento só pode ser nulo por falta de consentimento. Um consentimento que deve ser anteriormente manifestado de forma livre, absoluta, simultânea, legítima e atual. Só assim pode acontecer que uma destas qualidades substanciais do casamento faltem para que ele seja anulado. Depois de exame rigoroso encontrando qualquer falta na essência, a Igreja declara autenticamente que o matrimônio não existiu, que o contrato nunca foi válido. Isso nada tem de comum com a ruptura de um laço existente, ou isso nada tem a ver com a Igreja liberando o divórcio. Por exemplo, o matrimônio entre infiéis, entre não católicos, mesmo consumado, ele pode ser declarado nulo de pleno direito quando um dos cônjuges se converte e o outro fica na infidelidade e se recusando a uma coabitação pacífica. Ou seja, nenhum dos dois, todos os dois estão no estado de infidelidade. Um se converte e o outro não se converte. O que não se converteu, ele se recusa a uma coabitação pacífica. Nesse caso, o matrimônio pode ser nulo. Uma outra situação de declaração de nulidade é quando, depois de um casamento entre fiéis católicos, os dois são católicos, mas antes da consumação, antes do ato sexual, um dos cônjuges se consagre solenemente a Deus. Porém, logicamente, é um caso mais teórico do que prático. E um último caso, o matrimônio não consumado dos fiéis. Pode, por motivos graves, ser declarado nulo pela autoridade suprema da Igreja. É um poder recebido de Jesus Cristo. Notemos que tais exceções não são propriamente ditas uma anulação, mas sim a manifestação de uma nulidade, ou seja, uma separação, uma espécie de desquite. A Igreja declara apenas que não houve o sacramento do matrimônio da forma que a Igreja autoriza. Não tendo havido sacramento de ambos os lados, não passa de um contrato natural de outra parte. O tal contrato ele pode, em certos casos, ser anulado pela parte que recebeu o sacramento, mas isso só pela autoridade religiosa, nunca pela autoridade civil. O matrimônio ele foi elevado a sacramento de matrimônio por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus encarnado. Nenhuma autoridade civil pode se meter nesse assunto. Apenas as autoridades religiosas, a Igreja, que é o seu corpo místico, é que pode declarar nulidade. A história é farta de exemplo. No século IX, o Papa da época resistiu a Lotário, rei de Lorena, que havia repudiado a sua mulher Teutberga
com o fim de desposar Valdrada, e nada fez o Papa ceder, nem as ameaças nem o assédio a Roma feito pelo imperador Luís II, irmão de Lotário. Mais tarde, os papas Celestino III e Inocêncio III, seu sucessor, lançou o interdito sobre o reino da França. Em vão, Filipe Augusto promete fazer uma cruzada para obter o divórcio. A lei de Deus, antes de tudo, deixou claro o pontífice. O rei Filipe I deu aos seus súditos o exemplo de todos os vícios. Repudiou a rainha Berta, sua esposa, pretendendo se casar com Betrada, que raptou seu marido Fulco. Julgava que extorquia à custa de promessas e ameaças a licença do Papa, porém, o soberano pontífice sustentou os direitos do matrimônio e da justiça. Depois de ter avisado paternalmente a Filipe, o Papa ameaçou-o de excomunhão, ameaças que foram executadas mais tarde pelo Papa Urbano II no Concílio de Clemente. E quem não conhece a firmeza do Papa Clemente VII com o rei Henrique VIII da Inglaterra? Esse é o caso mais conhecido. O rei Henrique VIII ele tomou a Igreja Católica e transformou ela na Inglaterra na cismática Igreja Anglicana. Por quê? Porque o Papa não autorizou a sua separação. A igreja perdeu a Inglaterra, mas manteve a postura de que o casamento é indissolúvel. Se o Papa tivesse consentido a repudiação de Catarina de Aragão, que era a mulher de Henrique VIII, e o casamento de Ana Bolena, que era a amante, talvez a Inglaterra inteira teria ficado católica em vez da separação heresiarca protestante. Havia em jogo o interesse máximo. Pouco importa, a lei de Deus antes de tudo. O Papa não cedeu. Uns falam do divórcio de Napoleão com Josefina e seu matrimônio com Maria Luísa. É falso, a Igreja nunca ratificou esse ato. Quando o Papa Pio VII conheceu o fato, protestou vivamente contra a legalidade da sentença de divórcio pronunciada pelos oficiais de Paris. E esse protesto foi tão bem compreendido que 13 cardeais presentes em Paris se recusaram a assistir à celebração do dito casamento no Louvre. Diante das paixões dos príncipes, como em face dos povos, a Igreja sempre ficou firme, afirmando a lei divina. Esta lei divina, promulgada desde a origem do mundo e restaurada por Jesus Cristo, proclama a indissolubilidade absoluta do matrimônio e condena o divórcio. Nosso Senhor foi claro: o homem que repudia sua mulher e vai viver com outra está em adultério. A mulher que repudia o marido e vai viver com outro homem, ambos estão em adultério. E é sempre bom lembrar: os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Grandes questões passaram diante dos nossos olhos durante a exposição dessas verdades tratadas. Aqui esse texto, é do livro do padre Júlio Maria, chamado O Anjo das Trevas, para quem gostar de manter uma literatura católica saudável. Aqui o padre diz: tenho procurado ser claro e inteligível ao alcance de todos, pois estou convencido que as pessoas que defendem o divórcio pecam mais por ignorância do que perversidade. Ainda mais numa sociedade nossa atual, onde a igreja ela é acusada de tudo que ela não fez de ruim. Não é bastante ter ideias superficiais sobre esses grandes assuntos da atualidade, é preciso conhecê-los a fundo. Os inimigos da igreja propagam todo tipo de absurdos a respeito disso, as televisões, o ambiente acadêmico e tudo que se prolifera a partir daí. A mídia, a imprensa, jornal, televisão, novela, cinema, teatro, tudo promove a destruição da família pelo divórcio.
A doutrina católica não teme a luz da ciência e do bom senso e nem dos raciocínios dos filósofos. Ela teme apenas a ignorância e o vício. O simples bom senso mostra que no divórcio, mostra-nos o divórcio como uma lepra vergonhosa e tem desonrado a história e perverte a sociedade e a família. O divórcio, na verdade, é uma autorização para que os homens vivam como bestas, como animais. Alguém aqui conhece animal que vive em uma família indissolúvel? Os animais, os machos engravidam várias fêmeas, as fêmeas engravidam de vários machos. É assim, é para isso que o divórcio foi feito, para que o homem viva como um bicho, sem nenhum tipo de vínculo familiar duradouro, sem nenhum tipo de vínculo familiar sólido. A mulher tem filho com vários homens, o homem tem filho com várias mulheres, e todo mundo chama essa decadência, essa monstruosidade de progresso, por incrível que pareça, né? E as mentes já parece que já estão embotadas desse vício que nem enxerga mais o tamanho do absurdo. Sem contar que o divórcio, ele permite também a destruição não só da família, né, como a consequência da destruição da família, da propriedade privada. Os bens são destruídos, são pulverizados nas separações. Ao liberar o divórcio, os dois sexos passam a ser rivais na libertinagem e na inconstância. Os maridos e esposas se repudiam como alguém que se liberta de um sapato que fere ou incomoda. Sem contar a ilusão romântica, né, que é introduzida na sociedade por músicas românticas horrorosas, novelas, filmes, onde cada casal pode dispensar o outro desde que não atenda mais às suas satisfações. Uma coisa meramente egoísta. A mulher não corresponde mais àquilo que o homem quer. Ele vai lá e chuta a mulher, como se fosse chuta a mulher como se joga fora um bagaço que não serve mais, e a mulher faz o mesmo com o homem, e chamam isso e vão com o que eles chamam de reconstruir as suas vidas, vão ser felizes. Felicidade no adultério, né? Como se isso fosse possível. Uma felicidade onde cada um atende apenas os seus prazeres momentâneos. Na hora que o outro não estiver mais satisfazendo meus desejos, joga fora como se fosse um bagaço. E o homem moderno chama isso de progresso, de liberdade, de emancipação da mulher, quando é simples e brutalmente o regresso ao paganismo estúpido, à escravidão e ao adultério público. Não. O divórcio não corresponde às aspirações do coração humano. Isso não passa de uma lepra nojenta, de uma praga horrenda. O matrimônio deve ser a doação mútua, amorosa, que fazem de si dois seres humanos. A experiência nula atesta. O coração destes dois seres não pode ser satisfeito se essa doação não for total e perpétua. Dá-se pela metade, alugar-se por um tempo. Eis o que contraria as justas exigências do amor. Só o matrimônio indissolúvel corresponde às aspirações profundas do coração humano, porque foi Deus que colocou essas aspirações, foi Deus que colocou essa busca no nosso coração.